Gente querida, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Vamos gravar aqui um aulão, né, de revisão para nossa prova. Eu vou tratar especificamente aqui atos administrativos e organização da administração pública, né, que é o tema da prova aí da nossa segunda unidade, da nossa P2. Então, vou tratar a partir de questões aqui de alguns temas que são importantes e que eu acho que vale a pena a gente relembrar, né, e que a gente a gente vai precisar ter esses conhecimentos mínimos para conseguir desenvolver bem eventuais questões que caiam na prova, tá? Óbvio que não dá para a gente sintetizar numa revisão como essa aqui tudo que a gente viu ao longo do semestre, a gente viu muita coisa interessante, mas naturalmente, né, aquilo que é importante, pelo menos a título de conceito, a título de elementos principais, eu vou tentar trazer as principais informações, tá bom? Então, sem mais delongas, eu já vou colocar na telinha de vocês aí o slide com as questões para que a gente comece a fazer alguns comentários aqui, tá? Então, acompanha comigo na tela aí, por gentileza. A gente vai começar a fazer, né, os nossos comentários aqui, as nossas questões, a partir exatamente desse roteiro que está aí na telinha de vocês, beleza? Então, vamos embora. Acompanhem comigo aí a leitura para que a gente consiga fazer alguns comentários, tá? Primeira questão aqui para a gente poder observar. A questão diz assim, ó. Acerca de atos administrativos e de controle, opa, deixa eu voltar para não sair, vamos lá. Acerca aqui, né, de atos administrativos e de controle e responsabilização da administração pública, julgue o item a seguir. Ou seja, a gente vai ver aqui se é verdadeiro ou se é falso, tá? Vamos lá. Quando se revelar inoportuno a revogação do ato administrativo, dar-se-á por conveniência da administração, produzindo aqui efeitos ex nunc. Então, olha só, quando se revelar inoportuno, a revogação do ato administrativo dar-se-á por conveniência da administração, produzindo efeitos ex nunc. Olha só, a gente tem algumas informações importantes aqui para relembrar. Deixa eu voltar na tela para que a gente possa conversar sobre o assunto. Veja só, primeiro que a gente deve relembrar que o ato administrativo, naturalmente, é o modo de manifestação da administração pública. Via de regra, os efeitos jurídicos serão produzidos a partir, naturalmente, da manifestação de vontade da administração. Eu falei para vocês em aula que remotamente ou de modo excepcional há situações em que o silêncio da administração vai gerar algum tipo de efeito. Mas, via de regra, o que acontece? A administração ela tem que se manifestar. E o modo que ela se manifesta é exatamente através do ato administrativo. Até usei esse exemplo em sala de aula, né? Escoado aquele prazo lá de 15 dias para que o presidente sancione ou vete um projeto de lei. Se ele quer dar-se inerte, se ele não disser nada, a lei será sancionada tacitamente, né? Ou seja, isso é uma hipótese em que o silêncio gera algum tipo de efeito jurídico. Trouxe na aula também alguns exemplos aí de leis, né? De determinadas agências reguladoras que tratam ali de prazos em que a agência reguladora vai se manifestar sobre um projeto, sobre um contrato. Enfim, a gente chegou a trabalhar isso mostrando que excepcionalmente esse silêncio pode gerar algum tipo de efeito jurídico, tá? Agora veja, quando a administração ela pratica um ato, não significa que aquele ato ele não vai poder ser, né, que os seus efeitos não serão cessados. Naturalmente, por exemplo, às vezes a administração ela pratica um ato que tem um prazo de vigência. Então, encerrado o prazo, aquele ato, né, administrativo, naturalmente, ele vai deixar de produzir efeitos. Às vezes, um ato é praticado para produzir um efeito específico, né? Então, tanto o tempo, o escoamento do tempo, se ele tiver um prazo, vai encerrar os seus efeitos, quanto o atingimento dos objetivos daquele determinado ato, ok? Agora, fora as situações, digamos, que são normais de encerramento dos efeitos do ato, há situações em que a administração ela pode tanto anular um ato administrativo, quanto ela pode revogar um ato administrativo. Quando é que ela revoga? Porque ela entende que, por questões de conveniência e oportunidade, não vale mais a pena a continuidade dos efeitos daquele ato. Então, ela revoga e, a partir dali, aquele ato, né, encerrado seus efeitos, não mais vai ser aplicado. Por isso que é efeitos ex nunc, né? Enquanto o ato estava vigente, os efeitos que ele produziu vão permanecer lá intactos. Agora, uma vez que ela revoga esse ato administrativo, os efeitos dessa revogação vai ser dali para frente, né? Então, notem que a revogação ela ocorre
por questões de conveniência e oportunidade. Imagina, uma determinada repartição pública, né, a diretoria, a coordenação, a gerência regional, por exemplo, estabelece um horário de funcionamento daquela repartição. Pode ser que em dado momento o ato administrativo que estabeleceu aquele horário de funcionamento seja revogado para que outro horário a administração funcione. Então isso é questão de conveniência e oportunidade, não é? Agora, a anulação, essa sim que gera efeitos ex tunc, ou seja, ela tem a capacidade de desfazer os efeitos do ato administrativo, os efeitos que o ato administrativo produziu, né? Essa anulação aqui, ela tem um outro fundamento. O motivo que leva a administração a anular um ato administrativo é exatamente razões de ilegalidade, né? Então, é por isso que os efeitos de uma anulação gera efeitos ex tunc aqui, retroage no tempo, se desfaz ali, em regra, os efeitos que foram praticados por aquele ato que foi considerado ilegal. Tá? Lembrando, a revogação, por razões de conveniência e oportunidade, só a administração pode revogar. Agora, a anulação, tanto a administração, né, até pela própria ideia de autotutela, né, ela pode anular os seus próprios atos, e o Poder Judiciário pode também, se identificado ali a ilegalidade e se provocado para tanto, ele pode anular o ato administrativo. Então, cuidado com isso, tá? O Judiciário não revoga ato administrativo, ele pode sim anular, assim como a própria administração pode anular, e revogar o ato administrativo só a própria administração. Tranquilo? Então, vamos voltar na telinha para que a gente visualize novamente o enunciado que diz, né? Quando se revelar inoportuno, a revogação do ato administrativo dá-se-á por conveniência da administração, produzindo efeitos o que? Ex nunc. Então, item aí verdadeiro. Tranquilo? Então, vamos seguir aqui. Próximo item. Acerca de atos administrativos e de controle e responsabilização da administração, julgue o item. Vamos lá. Os atos administrativos são manifestações de vontade do Estado que tenham por finalidade adquirir, resguardar, modificar, extinguir e declarar direitos, os quais têm como requisitos principais a presunção de legitimidade, a autoexecutoriedade e a imperatividade. Olha só, falei isso inclusive em sala de aula, né? Às vezes as bancas, os examinadores gostam de confundir aqui atributos do ato administrativo com elementos, com requisitos do ato administrativo. Olha só, essa expressão aqui, eu quero que vocês mentalizem, requisitos principais do ato administrativo, aparece também com essa expressão. Então, depende muito do examinador, depende muito do autor que você esteja lendo, mas requisitos e elementos tratam rigorosamente da mesma coisa, né? Aquilo que a gente aprendeu lá, a competência, a forma, o motivo, o objeto e a finalidade. Esses são os elementos ou requisitos dos atos administrativos. Presunção de legitimidade, autoexecutoriedade e imperatividade aqui são atributos, né, que nós vimos em sala, atributos dos atos administrativos. Então, às vezes, a banca faz exatamente isso, confunde, né? Lembrando que há alguns autores que, além da autoexecutoriedade, além da legitimidade, né, que é, no caso aqui, presunção de legitimidade, e também da imperatividade, alguns autores, como Maria Silvia Zanella de Pietro, ainda acrescenta aqui a ideia de tipicidade, né, que é o enquadramento daquele ato administrativo na lei, em algum ato normativo que fundamenta a prática daquele ato. Então, esse item aqui ele é falso exatamente porque ele muda o conceito. Ele vem dizendo exatamente o que é o ato administrativo. Olha aqui, ó, falei para vocês, né? Manifestação de vontade do Estado. E aí essa manifestação de vontade ela vai gerar efeitos jurídicos, né? Constituir uma relação jurídica, extinguir, modificar, declarar direitos e tudo mais. Agora, requisitos do ato administrativo é exatamente aquela análise que a gente precisa fazer, né? De quem é a competência? Será que aquele administrador que praticou o ato era dele, de fato, a competência, né? O que levou? Qual foi o motivo, né? A questão aqui do objeto, a questão da finalidade, né? A questão da forma, o modo de exteriorização
daquele ato administrativo. Então, veja que elementos ou requisitos dos atos administrativos, que são esses 5 aqui, são diferentes dos chamados atributos dos atos administrativos, tá? Então, é por isso que essa questão aqui ela está errada, que ela faz exatamente a inversão. Aquilo que ela está chamando aqui de elementos ou requisitos do ato administrativo, na verdade, são atributos, tá certo? Então, por isso que essa questão aí, ela está errada. Vamos embora. Vamos seguir aqui para o próximo item. Com relação à administração direta, à administração indireta e os agentes públicos, julgue o item. Vamos lá. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, pertencentes à administração pública indireta, sujeitam-se às regras do concurso público, seus agentes são denominados aqui empregados públicos e encontram-se sob o regime geral da Previdência Social. Olha só, vamos relembrar aqui, né? A administração pública no Brasil ela está dividida em administração pública direta, que é composta pelos entes políticos, né, os entes que integram a nossa federação. Então, quando você ouve essa pergunta, quem é que integra a administração pública direta no Brasil? Os entes federativos, né? A União, Estados, municípios e Distrito Federal. Esses são os entes que integram a administração pública direta, pessoa jurídica de direito público interno, né? Existe também a chamada administração pública indireta, que é composta de entidades administrativas, no caso aqui, pessoas jurídicas tanto de direito público quanto de direito privado, que tem ali a função de prestar um serviço público ou de explorar a atividade econômica, né? Principalmente ali quando a gente está falando de sociedade de economia mista e empresa pública, que são aí pessoas jurídicas de direito privado, que podem existir tanto para a prestação de um serviço público quanto para a exploração de uma atividade econômica. Ainda integrando a administração pública indireta, a gente ainda tem as autarquias e as fundações públicas, né? Considerando aí as diversas manifestações das autarquias, né? Aquilo que a doutrina chama, por exemplo, de autarquias fundacionais, aquilo que a administração pública, aquilo que a doutrina vai chamar de autarquia corporativa, né? Aquelas que são os conselhos de classes, as agências reguladoras, enfim, aquilo que a gente teve a oportunidade de observar em sala de aula. Notem vocês que no artigo 37 da Constituição, quando há aquela regra de concurso público, né, de você ingressar nos quadros da administração pública mediante aprovação em concurso público, a regra que o artigo 37 estabelece não é direcionado apenas às pessoas jurídicas de direito público, né, não é direcionado apenas aos entes da administração pública direta ou da administração pública indireta que tem personalidade jurídica de direito público. Toda a administração pública, né, seja ela direta ou indireta, pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, se submete à regra do concurso público. Óbvio que, falando de pessoa jurídica de direito privado, a sociedade de economia mista, a empresa pública, o regime jurídico aqui é diferente. Se você amanhã ou depois passa no concurso a nível estadual, a nível federal, no concurso a nível municipal, e você vai integrar os quadros da administração pública direta ou vai integrar os quadros de uma pessoa jurídica de direito público naquele ente da federação, você vai ser regido por um estatuto, né? A nível aí federal, todo mundo conhece, Lei 8.112, de 90, a nível estadual a gente fala muito da Lei 6.123, né, de 68, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Pernambuco e assim sucessivamente, né? Então veja que o regime jurídico daquele que integra os quadros da administração, né, na administração pública direta ou na indireta, se for pessoa jurídica de direito público, vai ser aqui, obviamente, regido por um estatuto, vai ter estabilidade, vai se submeter a todas as regras aí do servidor estatutário. Aquele que integra os quadros da administração pública indireta em pessoas jurídicas de direito privado, aí a relação jurídica é diferente. Porque eu vou voltar na telinha aí, inclusive, para a gente poder anotar. Essas pessoas aqui, o regime jurídico, ó, amanhã ou depois você passa no concurso da Caixa Econômica, dos Correios, do Banco do Brasil, da Petrobras, o regime jurídico que você vai ser submetido é exatamente o regime da CLT. A consolidação aí das leis trabalhistas, né? A famosa CLT vai estabelecer lá os direitos que você vai ter. Então é por isso que a expressão aqui, ó, quem integra os quadros da administração nessa estrutura aí, ocupa emprego público, né, e está aqui submetido ao regime geral da Previdência. Assim, naturalmente, né, como está submetido à
CLT, tranquilo? Então está submetido aí, perdão aí pela vontade de espirrar, então está submetido aí à vontade, está submetido ao regime jurídico da CLT, tranquilo? Então, de fato, a questão aí quando diz que empresas públicas e sociedades da economia mista, de economia mista pertencem à administração pública indireta, se sujeitam naturalmente à regra do concurso público e seus agentes aí têm essa denominação de empregados públicos e encontram-se aí sob o regime geral da Previdência. Não tem um estatuto específico, então, regido pela CLT, se submetem aí também ao regime geral da Previdência. Tranquilo? Então, resultado, item aí verdadeiro. Vamos seguir. Quarto item, tá? As agências reguladoras não gozam de prerrogativas próprias dos entes políticos que as criaram, quais sejam imunidade tributária, sujeição ao regime de precatórios, impenhorabilidade e imprescritibilidade dos seus bens. Pessoal, vamos tomar cuidado e vamos observar alguns detalhes aqui acerca desse enunciado, tá? Primeiro, o que é uma agência reguladora, né, que a gente viu em sala de aula? A agência reguladora é uma autarquia em regime especial, porque ela tem um pouco mais de autonomia, né, um pouco mais de independência em relação àquilo que nós chamamos de uma autarquia comum. Porque você tem ali, por exemplo, o mandato do diretor de uma agência reguladora, ela tem um pouco mais de autonomia e independência, notadamente em relação à existência de um poder normativo. Vejam vocês aí que as agências reguladoras que a gente tem no Brasil, elas expedem resoluções o tempo todo, regulamentando e fiscalizando uma determinada atividade econômica, uma determinada área econômica, né? Agência Nacional de Telecomunicações, Agência Nacional do Petróleo, Agência Nacional de Aviação Civil. Então, naturalmente, pela própria atividade que essas agências reguladoras exercem, elas precisam ter algumas prerrogativas para que façam valer a sua função, a sua missão institucional. E como essa agência reguladora, ela na verdade é uma autarquia, né, em regime especial, é óbvio que ela se submete ao regime de direito público. Então ela faz jus a muitas prerrogativas que a própria Fazenda Pública dispõe. Na verdade, ela integra. Até o próprio professor Leonardo Carneiro da Cunha, naquele livro dele, A Fazenda Pública em Juízo, um dos primeiros capítulos do livro em que ele vai definir o conceito, aqui vai trazer o conceito de fazenda pública, ele estabelece, olha, as autarquias, nas mais diversas manifestações, integram para os fins legais, para os fins de prerrogativas e de sujeições, né, dispõe de prerrogativas. Então, a agência reguladora, ela se submete, sim, ao regime jurídico de direito público e tem essas prerrogativas que o Estado de Pernambuco tem, que a União tem, que o município tem, não é? Então, a gente viu, vou voltar na telinha aí para vocês observarem, elas gozam sim de prerrogativas que os entes políticos, né, gozam também. Então, ela tem imunidade tributária. Se for condenado, por exemplo, numa ação judicial, o eventual pagamento vai se submeter à regra do artigo 100 da Constituição, né, que fala ali do regime de precatórios. Então, ela vai ter prazo em dobro, vai se submeter à remessa necessária, os seus bens vão se submeter aqui também a essa ideia de impenhorabilidade, imprescritibilidade, né? Não vai ser possível o uso capião do bem da respectiva agência reguladora. Então, ela é, para todos os fins legais, fazenda pública e dispõe dessas prerrogativas que os entes políticos dispõem, tá? Então, muito cuidado com essa característica aí da agência reguladora, ok? Então, vamos seguir para a gente poder observar as próximas questões. Vamos lá. Próximo item. Com relação à administração direta, a administração indireta e agentes públicos, julgue o item a seguir, né? Lembrando, viu, pessoal, todas essas questões aqui que eu estou trazendo para essa revisão foram questões cobradas em 2021, viu? Apesar da gente estar numa situação aí de crise sanitária, alguns concursos, algumas seleções ocorreram e aí a gente pôde trazer algumas questões recentes aqui que caíram, tá? Todas rigorosamente de 2021. Vamos lá. Integram a administração pública direta a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal, os quais atuam por intermédio de seus órgãos para a satisfação do interesse público. Exatamente, né, pessoal? Então, a administração pública, aqui, ela, dentro desse processo de
desmembramento, né, ou de ampliação da sua atuação, ela promove esse processo de desconcentração. Ela vai criando órgãos, vai criando gerência, vai criando diretoria, vai criando departamento e etc. Então a gente tem aqui, ó, desconcentração, um processo exatamente de criação de órgãos. Então é exatamente isso. Essa é a estrutura da administração pública direta, que vai, através de seus órgãos, né, atuar, exercer as suas atividades em prol da satisfação do interesse público, tá? Então vamos seguir. Com relação à administração direta, indireta e os agentes públicos, julgue o próximo item. Olha só, a outorga é uma forma de descentralização administrativa com a qual o Estado transfere, por meio de lei, à entidade da administração indireta, tanto a titularidade do serviço quanto a sua execução, cabendo ao ente central a tutela administrativa, o que não se confunde aqui com subordinação. Pessoal, esse item aqui, ele demanda da gente, né, a recuperar aquele conhecimento acerca do processo de descentralização. Quando é que isso ocorre, quais são as nomenclaturas que a doutrina utiliza. E eu vou voltar na telinha para poder fazer umas anotações aqui e a gente poder observar. Olha só, esse processo aqui, primeiro, né, de descentralização, a gente sempre faz aquela definição, né? O que é a descentralização aqui? É passar para uma pessoa jurídica, né, seja ela de direito público ou de direito privado, mas é passar para uma outra pessoa jurídica o exercício, a prestação de determinado serviço, né, que vai satisfazer o interesse ali da coletividade. Mas vamos lá, descentralização. Basicamente, ela pode ocorrer de duas formas, né? Lembrando que isso aqui, ó, a descentralização por outorga, que é aqui a questão está trazendo, ela é uma criação, né, através de lei, de uma nova entidade administrativa. Então, a lei, ela cria, se for o caso de fundações públicas de direito público ou autarquias, ou ela autoriza a criação, se for aqui o caso de uma sociedade de economia mista ou de uma empresa pública, ok? Então, nesse caso aqui, a outorga, né, que vai aqui para a administração indireta, criação aqui, tá, pessoal, de uma nova pessoa jurídica, vai ser transferida de fato a titularidade e a execução daquele determinado serviço. Então, por exemplo, quando houve a criação do INSS, o INSS passou a titularizar a prestação dos serviços públicos relacionados à previdência, seguridade social, não é? E ela passou a responder em nome próprio eventuais demandas, porque ela recebeu tanto a titularidade quanto a execução. Óbvio que o INSS se submete, como o próprio enunciado diz, a uma tutela, a um controle, a uma fiscalização por parte da administração pública direta, do ente que criou aquela determinada autarquia. Tá? Então, a outorga aqui, que ocorre mediante lei, seja porque a lei já cria aquele ente, aquela entidade administrativa, ou porque autoriza a criação, então vai ter aí uma pessoa jurídica que vai receber a titularidade e a execução, consequentemente, daquela determinada atividade, daquele determinado serviço, ok? A doutrina também fala de uma descentralização por colaboração, tá? Por colaboração, ou também, dependendo aí da doutrina que você for ler, vai se falar aqui de delegação também. É naquele processo, né, em que há as concessões e há as permissões aqui para a prestação de serviço público. Então, mediante contrato, mediante um ato administrativo, o particular, ele não recebe a titularidade na delegação, né, na descentralização por delegação, por colaboração. Ele recebe a competência para a execução de um serviço público. Vamos lá, aquele caso de empresas que recebem a delegação para promoverem, prestarem um serviço mediante cobrança de pedágio, por exemplo. A empresa que vai tomar conta de uma determinada BR, de uma determinada via, vai cuidar do seu recapeamento, da manutenção, da qualidade, da segurança daquela via e vai poder explorar economicamente a prestação daquele serviço. Então, quando você está falando de uma concessionária, ela não recebeu a titularidade para a prestação daquele serviço. Ela recebeu
a competência mediante contrato, mediante ato administrativo, para a execução. Mas a titularidade permanece com aquele ente político, tá? Então, basicamente são essas duas formas aqui, a descentralização por outorga e a descentralização por colaboração ou delegação. Nesse caso aqui, o item está falando de quê? De uma descentralização, né, administrativa através de lei. Então, a entidade da administração indireta, ela recebe tanto a titularidade do serviço quanto a sua execução, né? Então, nesse caso aqui, o que o enunciado está trazendo é a descentralização por outorga, tá? Por isso que está verdadeiro aqui. Se ao invés de dizer assim, olha, o Estado transfere mediante lei a titularidade e a execução, se a questão dissesse assim, o Estado transfere mediante contrato a execução daquele determinado serviço, aí claramente a gente está falando aqui da colaboração ou da delegação, tá? Mas nesse caso, quando há a transferência, a delegação aqui, a descentralização da titularidade da execução, a gente está falando efetivamente da criação de uma nova pessoa jurídica, tá? Da administração pública indireta. Por isso que esse item aí, ele é verdadeiro, tranquilo? Então vamos lá. Com relação à administração pública direta, indireta e os agentes públicos, julgue o item a seguir. A desconcentração administrativa por delegação dá-se-á por meio das entidades integrantes da administração pública indireta. E aí? O que é que você me diz dessa questão? Verdadeiro ou falso? Você está notando alguma coisa diferente do que eu falei até agora? Será que essa questão quis misturar conceitos? E aí? Vamos voltar para a gente poder observar e respondê-la, né? A desconcentração administrativa por delegação, né, dá-se-á por meio de entidades integrantes da administração pública indireta. Vamos lá. O que é que a gente tem de erro aqui? Primeiro, né, a gente não vai falar de desconcentração, a gente fala de descentralização. Olha aqui que eu já escrevi. Então, esse é o primeiro erro dessa alternativa, tá? Desconcentração é criar órgãos dentro da estrutura da própria administração. Isso aqui não tem nada a ver com descentralização, tá? Desconcentração administrativa por delegação não cola. A informação aqui está errada, ok? Desconcentração por delegação. O que a delegação faz? Ela delega ao particular a execução, né? Então, veja, essa delegação aqui dá-se-á por meio das entidades integrantes da administração pública indireta. Não necessariamente. Não necessariamente. Você até pode ter uma sociedade de economia mista que vai vencer ali uma licitação, vai prestar um determinado serviço. Isso vocês vão aprender em detalhes no assunto serviços públicos, na disciplina de Administrativo 2. Mas o que está errado aqui é exatamente falar dessa ideia de desconcentração administrativa, quando na verdade é descentralização administrativa por delegação. Ela não ocorre apenas, né, diria para você até que majoritariamente ela ocorre por particular, para uma empresa pública, para uma empresa privada propriamente, né, que vai lá, que vence a licitação e celebra um contrato com a administração pública para prestar aquele serviço, tá? Então, no fim das contas aqui, o erro é usar essa expressão desconcentração, quando na verdade é descentralização, e aqui, ó, essa descentralização aqui, ela também ocorre para o particular, né? Ou seja, aquele que não integra formalmente a administração pública, tá certo? Então, muito cuidado com esse detalhezinho aí. Vamos seguir então, tá, pessoal? Então, vejam, né? Rapidamente a gente conseguiu relembrar alguns conceitos aqui, 7 itens, verdadeiro ou falso, que dá para a gente mais ou menos ter uma noção de diferenças aí, de sutilezas acerca dos aspectos mais conceituais, tanto de ato administrativo, quanto aqui falando da administração pública, da organização da administração pública como um todo, tá? Deixa eu voltar na telinha para a gente poder seguir e aí a gente vai responder mais uma questão. Olha só o que é que essa questão traz para a gente de informação, né? Segundo Maria Silvia Zanella de Pietro, ato administrativo é a declaração do Estado ou de quem o represente que produz efeitos jurídicos imediatos com observância da lei sobre o regime jurídico de direito público e sujeito ao controle do poder público. Então veja que isso é um conceito breve que o examinador trouxe aqui, um trecho do livro da professora Maria Silvia Zanella de Pietro. E aí a pergunta é, de acordo com a doutrina dominante, que é exatamente a doutrina dela, né? Praticamente todo mundo replica
o que ela fala sobre atos administrativos. Então, de acordo com a doutrina dominante, configura-se elemento do ato administrativo, exceto, lembre-se, tá? Dependendo aí do examinador, dependendo ali do autor, dependendo da questão, essa expressão vai aparecer. Eu até mostrei para vocês no item anterior, né, que a gente viu aqui. Olha só, o nosso examinador usando essa expressão aqui, tá? Aqui ele falou de requisitos, tá? E aqui eu disse, isso pode aparecer elementos. E agora foi o contrário, né? Aqui o examinador usou a expressão elementos e ao invés aqui da expressão requisitos, tá? Mas vamos lá. Dentre essas alternativas, qual não é um elemento, um requisito do ato administrativo? É exatamente a discricionariedade, não é, pessoal? Por quê? Porque finalidade, interesse público, né? E a satisfação ali de um interesse particular também, afinal de contas, o ato é praticado quando você remove um servidor público do lugar a pedido, você está praticando um ato, está alcançando a finalidade pública, que é tirá-lo, né, promover a remoção, colocá-lo numa determinada repartição pública, que ele vai conseguir desenvolver a sua atividade, mas naturalmente aqui, né, naturalmente você satisfaz o interesse ali também, de modo até secundário, do particular, do agente público, na verdade, que pediu a remoção. Então, você tem uma finalidade, você tem um objeto, né, a prática do ato, o conteúdo do ato propriamente e a forma, né, o modo de exteriorização. A gente ainda poderia acrescentar aqui a competência, né, que está previsto em lei, quem é que pode praticar aquele ato administrativo, né? Então você tem aqui a competência e você tem aqui também o motivo, né, aquilo relacionado aos fatos e ao direito que levou à prática daquele determinado ato. Então, a discricionariedade, que a gente geralmente aprende aqui, né, em conflito com a ideia do ato vinculado, é exatamente aquela margem de escolha que o administrador tem para a prática daquele ato. Esse exemplo ele é muito claro, ele sempre acontece dessa forma, né? Às vezes você tem uma determinada punição ali prevista no estatuto para o servidor e essa previsão aí de punição, ela vai, por exemplo, olha, você pode punir o servidor entre 30 e 90 dias de suspensão. Vamos imaginar que tem um estatuto que fale sobre isso. Isso é uma possibilidade de um ato discricionário. Ali na hora de praticar o ato, de visualizar, né, o objeto, o conteúdo propriamente do ato administrativo, o que o administrador pode fazer? Dependendo dos elementos ali do caso, ele vai escolher entre 30 e 90. Ele vai levar em consideração reincidência, gravidade do ato que foi praticado e etc. Né? Lembrando que quando a gente está falando de ato discricionário, a ideia de razoabilidade, tá, pessoal? A ideia de razoabilidade, ela é muito importante, né? Porque a ideia de discricionariedade não significa que o administrador vai poder fazer o que ele quiser, vai praticar o ato do jeito que ele quiser. Ele vai ter uma limitação aqui, que é a discricionariedade, que essa limitação a partir de uma discricionariedade que ele tem é exatamente a partir da razoabilidade. Olha, tem que ter um equilíbrio, tem que ter uma prudência, uma ponderação na hora de praticar determinado ato, tá? Então, discricionariedade não significa que o administrador vai escolher fazer o que ele quiser e como quiser, até porque há elementos do ato administrativo que vão ser sempre vinculados, ou seja, ele não tem margem de escolha, tá? Então isso é muito importante aí para a gente poder perceber. Então, naturalmente, letra A é a nossa resposta correta. Então vamos lá. Quanto às autarquias, analise as afirmativas a seguir. Então eu tenho 3 afirmativas aqui para a gente poder dizer se isso é certo ou se isso é errado. Então está falando exatamente em relação às autarquias. Vamos lá. Autarquias são criadas por lei, com personalidade jurídica, né, patrimônio e receita próprios aqui. Veja que o examinador ele não falou personalidade jurídica de direito público, mas ele está dizendo que é personalidade jurídica de direito, que é personalidade própria, personalidade jurídica própria. Está errado? Não. Ele não está afirmando que é personalidade jurídica de direito privado. A gente sabe que a autarquia é personalidade jurídica de direito público, tá? Então, omitir a informação não significa que estaria errado, tá? Ele não afirmou que é personalidade jurídica de direito privado. Então, partamos do pressuposto de que ele está aqui considerando personalidade jurídica de direito público, né, com patrimônio e receitas próprias aí, naturalmente, tá? Integram a administração pública direta, mentira, é administração pública indireta,
E as autarquias têm personalidade jurídica de direito o quê? Público. Então veja que ele suprimiu aqui, né, a personalidade jurídica de direito público, mas ele trouxe no outro enunciado. Então veja, eu tenho aqui o item 1 verdadeiro, eu tenho o item 2 falso, e eu tenho o quê? O item 3 aqui verdadeiro. Então, no final das contas, qual é a nossa resposta correta aqui? Apenas a 1 e a 3. Vamos procurar a alternativa? Aqui, ó. Letra B é a nossa resposta correta. Tranquilo? Então, vamos seguir aqui. Vamos seguir. A execução direta do ato administrativo pela própria administração, independentemente de ordem judicial, é denominada de. Isso é uma questão, pessoal, que eu até já trouxe para vocês quando a gente falou lá atrás de poder de polícia, né? Então a gente teve a oportunidade de identificar aqui uma das características aqui, né? Um dos elementos lá, uma das características do poder de polícia é exatamente essa ideia de autoexecutoriedade, ou seja, de poder praticar os atos, de aplicar uma sanção, de ir lá suspender o funcionamento de um determinado estabelecimento comercial ou algo nesse sentido. Isso faz parte dessa ideia de autoexecutoriedade, que é a administração poder colocar em prática os seus próprios atos sem precisar de intervenção ali do próprio poder judiciário, né? Naturalmente, isso se replica em atos administrativos como um todo. A gente fez a incursão no poder de polícia especificamente, mas isso vale aqui para os atos administrativos em geral. E a gente pode até voltar e observar que a doutrina, inclusive, faz aquela divisão, né? Essa autoexecutoriedade, ela pode ser exercida de modo direto, né? Ou de modo aqui indireto. Ok? De modo aqui indireto. Então, modo direto é quando a própria administração vai lá, imagina, alguém colocou um outdoor num determinado local que é proibido. A prefeitura vai lá e com seus próprios servidores retira aquele outdoor. Ou por meio indireto, né? Aplicando uma sanção, aplicando uma multa para que ele não volte a praticar aquele determinado ato. Então, essa autoexecutoriedade, ela permite à administração executar, né, o seu próprio ato aqui, sem precisar de interferência do Poder Judiciário. Isso segundo a doutrina, né? Veja que o examinador colocou execução direta, mas a doutrina diz que essa autoexecutoriedade ela é exercida tanto de modo direto quanto de modo aqui indireto. Então, letra B é a nossa resposta, tá? Alguns autores, como por exemplo, Celso Antônio Bandeira de Mello, vai dizer que essa ideia aqui de modo, né, de execução indireta da medida do ato praticado pela própria administração, essa característica aqui de ser indireto é exatamente a exigibilidade, tá? Tem muita gente que pega o bizu do I aqui, exigibilidade, para mentalizar. Mas, como eu já falei para vocês, inclusive em aula, né? Às vezes em direito administrativo é difícil a gente conseguir mentalizar bem determinados conceitos, porque cada autor vai trazer ali a sua característica, vai trazer o seu desenvolvimento conceitual, mas basicamente a gente vai aprender a autoexecutoriedade como a execução direta ou indireta do ato praticado pela administração, sem precisar aqui de autorização judicial, de ordem judicial, tá? Isso é uma característica aí, isso é um atributo do ato administrativo. Vamos seguir aqui para a gente poder visualizar uma outra questão, ok? Determinado órgão público firmou o contrato administrativo com uma empresa de reconhecida especialização no mercado para a prestação de quê? De serviços de treinamento de pessoa de natureza singular aos seus servidores. Durante a execução do contrato, a empresa descumpriu uma das cláusulas contratuais. A administração pública, então, aplicou multa por inexecução parcial do acordado. Insatisfeita, a empresa impetrou mandado de segurança no Poder Judiciário em face do ato administrativo que aplicara a penalidade sem prévia oitiva. Considerando essa situação hipotética, julgue o item que se segue. Órgão público é ente descentralizado da administração indireta que possui personalidade jurídica de direito público. Não, né, pessoal? Órgãos aqui, lembrando, tá?
Órgãos aqui existem tanto na administração pública direta quanto na administração pública indireta. Então, o processo aqui de ampliação da atuação da administração, de criação de novos departamentos, de novas gerências, de novas diretorias, faz parte de um processo de desconcentração, ou seja, criação de novas estruturas dentro da própria administração, tá? Então, o órgão aqui, ele é despersonalizado, tá? Despersonalizado. Salvo aquelas situações, né, que eu falei para vocês em aula, da chamada personalidade judiciária, de que excepcionalmente órgãos podem postular em juízo para defender suas prerrogativas institucionais, como, por exemplo, a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa, o Parlamento Nacional, né, a Câmara ou Senado, podem postular em juízo em nome próprio. Isso ocorre de modo excepcional apenas para a defesa de quê? De suas prerrogativas institucionais, tá? Mas, regra geral, o órgão ele não tem personalidade jurídica, portanto, ele não pode demandar em juízo em nome próprio, tá? E o órgão, portanto, existe tanto na administração direta quanto na administração indireta. Por exemplo, vamos usar um caso aqui simples novamente, INSS, né? Uma entidade administrativa, uma autarquia. Existem órgãos no INSS, claro, você vai ver regionais, departamentos, subseções. Então, dentro do próprio INSS, você tem desdobramentos, né? Ampliação da atuação daquela entidade administrativa através exatamente de órgãos. O INSS não cria uma nova pessoa jurídica para ampliar a sua atuação. O INSS vai criar uma sede lá em Pombos, no interior de Pernambuco, zona da mata de Pernambuco. Ela não está criando uma nova entidade administrativa, ela está criando um órgão dentro da sua própria estrutura, tá? Que não tem personalidade jurídica, né? Então, lembrem-se, órgãos existem tanto na administração direta quanto na administração pública indireta. Relembrar sempre o conceito de personalidade judiciária, tá? Que não se confunde com personalidade jurídica aqui, ok? Então, ó, personalidade aqui judiciária, personalidade judiciária que eu falei para vocês, é a capacidade que um órgão excepcionalmente tem de demandar em juízo para a defesa de prerrogativas, ok? Defesa aqui, ó, de prerrogativas institucionais, tá? Não confundam isso daqui, tá? O fato de um órgão como a Câmara, como a Assembleia, como a Câmara Municipal poder demandar em juízo, imagina, o prefeito então repassou os duodécimos ali para a Câmara Municipal. Ela pode impetrar mandado de segurança contra ato do prefeito, mas excepcionalmente, por quê? Porque ela está postulando em juízo a defesa de suas prerrogativas institucionais. Tranquilo, pessoal? Então, ó, esse item ele está falso, tá? Está dizendo que o órgão é fruto de descentralização, quando na verdade é desconcentração, existente tanto na administração direta quanto indireta, e diz aqui também que possui personalidade jurídica de direito público. Não tem personalidade jurídica o órgão. Tranquilo? Então, presta muita atenção, tá, que isso é bem importante para a gente poder observar. Então, deixa eu voltar na telinha aqui para a gente poder seguir as nossas questões, tá? Vamos lá. Marque a alternativa correta, quanto às formas de descentralização na administração pública. Olha, mais uma vez a questão conceitual, tá? Relembre o que eu falei para vocês, questões de 2021 cobrando esses aspectos aí mais conceituais, ok? Então vamos lá. Letra A, vamos ver o que a letra A diz. Na descentralização por delegação, a administração indireta mantém a titularidade do serviço público e transfere apenas a execução do mesmo a pessoas naturais ou jurídicas, ok? E aí, na descentralização por delegação, a administração indireta mantém a titularidade do serviço público. Vamos lá. Vamos ver se isso está certo ou se está errado. Letra B. A administração direta, na descentralização por outorga, transfere a titularidade e a execução do serviço para a administração direta criada por lei. Aqui bagunçou, né? Administração direta são os entes políticos. O processo de descentralização parte exatamente da administração pública direta,
do ente político. Como é que ele vai transferir para ele mesmo, né? Não caberia aqui falar a transferência de um serviço da União para o Estado, por exemplo. Não nesse sentido aqui de descentralização, né? Então, letra B aqui está errada. Letra C. A descentralização por delegação ocorre por ato administrativo ou contrato administrativo, sendo os serviços prestados pela pessoa jurídica, assumindo o serviço em seu nome, por conta e risco, sob a fiscalização e controle próprios. Vamos lá. Quando há descentralização por delegação, a descentralização é da execução, não da titularidade. Tá? Então, uma concessionária de serviço público, ela está executando, mas a titularidade permanece com o ente político, que vai continuar fiscalizando o cumprimento do contrato, a prestação do serviço, a qualidade, a atualidade daquele maquinário, por exemplo, que está sendo utilizado na prestação do serviço. Então, mesmo havendo aqui a concessão do serviço, essa delegação, a descentralização por delegação, a administração direta, o ente político, ele continua fiscalizando, ele continua ali submetendo aquele particular, aquela pessoa jurídica que está prestando o serviço ao seu respectivo mecanismo de controle. Tá? Então, muito cuidado nisso daqui. Letra D. Na descentralização por outorga, são criadas novas entidades integrantes da administração, mas com personalidade jurídica diversa. Esse é o conceito. Ok? Letra D é exatamente o que a gente já falou. Aí você me pergunta, Helder, e o que está errado na letra A? Olha só. Na descentralização por delegação, a administração pública indireta. Na verdade, quem faz essa delegação aqui é a administração pública direta. É a União, é o Estado, é o município, é o Distrito Federal. Ok? Então, esse é o erro aí da nossa letra A. Então, lembre-se, tá? Descentralização aqui por outorga, você tem a criação de novas entidades administrativas com personalidade jurídica própria. Descentralização por delegação ou por colaboração é um contrato, é um ato administrativo em que o particular vai executar a prestação daquele determinado serviço público, ok? Executar, ele não vai receber a titularidade. Então, vamos seguir aqui. Acerca dos atos administrativos, de acordo com a doutrina clássica e majoritária, marque a alternativa correta. Quanto a um determinado ato considerado vinculado, exercido pelo administrador público, pode-se dizer que o administrador público tem o dever, tem o poder de escolha entre múltiplos caminhos. Não, né? Isso é ato discricionário, onde ele tem uma margem de escolha, escolher ali alguns caminhos, tá? Letra B. Ato administrativo vinculado, que tem vício de competência, poderá ser convalidado por meio de ratificação, desde que não seja de competência exclusiva. Se a lei estabelece a competência para um agente e outro agente estabelece, aquele outro agente pratica o ato, aquele que é o originariamente competente, ele pode convalidar o ato, desde que não seja de competência exclusiva. Tá? Então, em princípio, aqui letra B é a nossa resposta correta, mas vamos ver o que a gente encontra de falha na letra C e na letra D. A administração pública poderá revogar atos administrativos que possuam vício que os torne ilegais. Não, né? A revogação aqui é relacionada a atos administrativos que se tornam inoportunos, né? E, portanto, ali a administração diz, olha, é melhor a gente revogar isso daqui, tá? Mas não tem nada de ilegalidade, é só a administração falar, não quero mais que esse ato continue aqui sendo praticado, ok? Então, quando tem um vício que torne ilegal, aqui vai ocorrer a anulação do ato administrativo, que pode ser feito pela própria administração, em razão da autotutela, e pode ser feito por quem? Pelo Poder Judiciário, se provocado para tanto, ok? Letra D. São atributos dos atos administrativos, finalidade, sujeito, objeto, motivo e forma. Isso daqui, ó, olha aí mais uma vez, o que é que o examinador faz? Ele inverte os conceitos, tá? Elementos ou requisitos. Os atributos aqui dos atos administrativos são aqueles, né, que a gente viu. Autoexecutoriedade, tipicidade, para Maria Silvia Zanella de Pietro, né? A presunção aqui de veracidade, né? Presunção de legitimidade do ato administrativo. Então, não é, muito cuidado nisso aqui, finalidade, sujeito, objeto, motivo e forma. Isso aqui são os elementos ou requisitos do ato administrativo. Então, ó, naturalmente, nossa resposta correta aqui é a letra
B, ok? Vocês estão vendo aí. Vamos seguir, a gente poder avançar na nossa revisão. Quanto às entidades da administração pública indireta, olha aqui, ó, julgue os itens que se seguem. As autarquias e as empresas públicas são pessoas jurídicas de direito público que compõem a administração pública indireta. Autarquias e empresas públicas, de fato, são pessoas jurídicas que integram a administração pública indireta. Mas apenas nesse enunciado, a autarquia é pessoa jurídica de direito público. A empresa pública é pessoa jurídica de direito privado, ok? O sistema constitucional atual não admite a existência de entidade da administração indireta vinculadas às estruturas do Poder Legislativo. Essa alternativa aqui é muito boa e já já eu falo sobre ela. Por força da autonomia conferida pela Constituição, todas as entidades federativas, União, Estados, Distrito Federal e municípios, podem ter administração pública indireta. Exatamente, né? A gente tem autarquias e fundações, sociedades de economia mista e empresas públicas a nível municipal, estadual e também a nível federal. É óbvio que a gente acaba concentrando as nossas informações olhando a estrutura da administração pública federal, tá? Mas essa ideia de administração pública direta e indireta, ela existe na União, nos estados, nos municípios e no Distrito Federal. Tranquilo? Então, o que é que eu quero que você preste muita atenção aqui? Deixa eu voltar novamente na tela só para a gente poder ler, tá? Rapidamente, esse item 1 aqui, ele está falso, esse item 3 aqui, ele está verdadeiro. Mas esse item 2, Helder, me gerou uma dúvida. O sistema atual não admite a existência de entidade da administração indireta vinculadas às estruturas do Poder Legislativo. Olha só que interessante, né? A gente está o tempo todo aqui falando que uma autarquia é criada porque há uma lei aqui de iniciativa do presidente, do governador, do prefeito, né? Porque a autarquia fica vinculada aqui, via de regra, ao Poder Executivo, se submete à fiscalização de um ministério, de uma secretaria. Então veja que a gente monta todo o nosso raciocínio a partir do Poder Executivo. Mas se você for olhar, o artigo 37, quando a Constituição começa a falar dos princípios, das limitações à administração pública, a Constituição vai falar de regra de concurso público, de acumulação de cargos, empregos ou funções, de teto remuneratório, da regra do concurso público, conforme eu já falei. Você vai notar que o artigo 37 da Constituição fala o tempo todo assim, que aqueles princípios, né, inclusive os do caput, são aplicados à administração pública direta e indireta nas 3 esferas da federação e com os 3 poderes. Então, veja que é possível sim, segundo o texto constitucional, olha só que interessante, o próprio Poder Legislativo, né, tem uma entidade administrativa que foi criado pela própria iniciativa do parlamento. Já imaginou o parlamento propor um projeto de lei para criar uma autarquia vinculada ao legislativo? Por mais estranho que pareça, isso é possível. Se você for, quem está lendo aí o livro de José de Santos Carvalho Filho, vai ver que ele fala sobre isso e diz, olha, isso é incomum. Inclusive, ele nem dá exemplo no livro, mas o texto constitucional, ele admite essa possibilidade do parlamento também propor um projeto de lei, né, para criar uma entidade da administração indireta que vai ficar vinculado ao próprio parlamento e não ao Poder Executivo. Olha só que interessante, né? Então, se a gente volta aí para o enunciado, você vai ver que ele diz assim, o sistema constitucional atual não admite. Na verdade, admite sim. Reitero, se você for ler o artigo 37 da Constituição Federal, você vai notar essa peculiaridade. O texto está falando de princípio, de tudo que você encontra no artigo 37, está falando da administração pública direta e indireta, dos 3 poderes, nas 3 esferas da federação. Então, olha aí, até o próprio Poder Judiciário, em tese, poderia criar uma entidade da administração indireta. Imagina o Poder Judiciário criando uma entidade para, de repente, prestar um serviço relacionado a recolhimento de custas processuais. Sei lá, um serviço aí poderia ser delegado, né, mediante outorga, para uma entidade da administração vinculada ao Poder Judiciário. Vê só que interessante. Então, no fundo, no final das contas, apenas o item 3 aqui está correto. Então, a letra C é a nossa resposta correta. Interessante isso, né, pessoal? Bom vocês prestarem atenção nesse detalhe. Vamos lá. Dos princípios do direito administrativo, né, a alta executoriedade discorre sobre, vamos ver as alternativas, que os atos administrativos são presumidos verdadeiros e legais até que se prove o contrário. Isso aqui é a presunção de veracidade e de legitimidade do ato, né, que é um dos atributos.
Então, letra A está errada. Letra B. A administração não tem um ônus de provar que seus atos são legais e a situação que gerou a necessidade de sua prática realmente existiu, cabendo ao destinatário do ato o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima. Em tese, essa é a nossa resposta. Por quê? Porque quando a gente fala que um ato administrativo ele goza dessa presunção de legitimidade e de veracidade, né? Ou seja, de que está de acordo com a lei e o ato foi praticado exatamente em razão daqueles fatos que ocorreram, né? Isso acaba invertendo o ônus da prova. Quem tem que provar que o ato ele é ilegítimo, que existe alguma falha, algum vício, é o próprio administrador, aquele que recebe os efeitos do ato administrativo. Senão a administração teria um ônus muito grande de ter que provar o tempo todo a legalidade, a legitimidade, a veracidade do ato que ela pratica, tá? Então, em tese, letra B aqui, ela está correta. Mas vamos ver se a gente encontra falhas nas outras alternativas. O que é a autoexecutoriedade segundo a letra C? É o atributo pelo qual o ato administrativo, né, deve corresponder a figuras previamente definidas pela lei, aptas a produzir determinados efeitos. Na verdade, segundo Maria Silvia, isso aqui é o atributo da tipicidade, ok? Só para a gente relembrar, para não gerar dúvidas aqui. A questão está falando de autoexecutoriedade, ok? Aqui a gente está falando de quê? A gente está falando, ó, na letra A, de presunção de veracidade de legitimidade, e aqui a letra B também é uma consequência da presunção de legitimidade. Então, isso está errado, isso está errado, isso está errado, porque a gente está falando, ó, de autoexecutoriedade, ok? Letra D. O que é autoexecutoriedade? É uma verdadeira garantia ao particular que impede a administração de agir absolutamente de forma discricionária. Para tanto, o administrador somente pode exercer a sua atividade nos termos estabelecidos na lei. Vejam, a gente já sabe que existem atos que são aqui discricionários. Então vamos ver se a letra E corresponde à definição de autoexecutoriedade. As outras alternativas estão falando de outros atributos, se não da autoexecutoriedade, né? Vamos ver. Os atos administrativos podem ser executados pela própria administração pública diretamente, né, independentemente de autorização dos outros poderes. Então, essa é a nossa resposta correta. A letra E é a que versa especificamente sobre a autoexecutoriedade. Reitero, as alternativas anteriores elas estão falando dos outros atributos, não é especificamente aqui da nossa autoexecutoriedade, tá? Como vocês viram, é um atributo muito importante, tanto aí do poder de polícia, que a gente viu lá atrás, quanto dos atos administrativos propriamente, tá? Então, o que é que a gente faz no essencial? Eu preparei todas essas questões aqui para a gente poder revisar. Espero que você tenha gostado, espero que tenha relembrado, né, ou esclarecido eventualmente alguma informação que não tenha ficado clara nos seus estudos, na sua preparação. E é isso. Vamos embora para a prova, vai dar tudo certo, espero que vocês tenham um excelente desempenho. Qualquer dúvida que você tiver, me contacte que a gente pode discutir e clarear. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado mais uma vez pelo semestre, pela parceria, e é isso. Vamos embora, terminar com isso o nosso semestre e bom desempenho, boa prova para todas e todos. Um abraço, pessoal, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.